A paz a todos. Eu faço parte do Ministério Jesus Saves e nós estamos estudando o Evangelho de João e hoje vamos estudar o capítulo 6, Jesus e a multiplicação. Nesse capítulo de João, nós podemos observar que há um encantamento da multidão pelo discurso do Senhor. Eles decidem seguir a Jesus por vários dias. Em um determinado dia, a comida acaba. E alguns teólogos, eles defendem que havia cerca de 15.000 pessoas seguindo o Senhor naquele momento. Então ocorre o milagre da multiplicação. E Jesus pega 5 pães e 2 peixes e multiplica para toda essa multidão. Com isso, a gente pode observar que o Senhor, Ele cuida de nós e de nossas necessidades. E onde há fé, Ele realiza seus milagres. Bom, a gente vai encontrar aqui um contexto de escassez e havia muita fome naquela multidão. E Jesus, misericordioso, Ele ia providenciando todos os suprimentos para aqueles que o acompanhavam. Eles sabiam que tudo que eles precisavam era estar ao lado de Jesus. Porém, num determinado momento, Jesus ele percebe que havia um interesse por parte de algumas pessoas. Diante dessa situação, Jesus ele inicia um discurso duro, deixando claro que ele quer que o sigam as pessoas que realmente tenham fé nele e não somente por necessidade ou por interesse do que Jesus poderia proporcionar. Então vamos começar a ler na nossa Bíblia o versículo 1. Após essas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que ele operava sobre os enfermos. O mar Tiberíades aqui falado, ele era um nome alternativo para o mar da Galileia. Herodes Antipas, ele fundou Tiberíades, a maior cidade no lado do mar da Galileia, em honra ao seu patrono, o imperador romano Tibério. O nome passou a ser mais usado perto do final do 1º século, mas nós temos que entender que o mar da Galileia, mar de Tiberíades, na verdade era um lago de água doce, que ele recebia a água do rio Jordão. Versículo 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Como os outros rabinos, Jesus ele assentava-se para ensinar. Nós vamos ver em várias outras passagens, em Mateus, em Marcos, em João, em Lucas, Jesus ele se assentava, embora aqui não se mencione qual era o tipo de ensino que ele deu aqui. No versículo 4, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Essa é a segunda das 3 Páscoas mencionadas aqui em João. Versículo 5. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Bom, essa grande multidão, ela aparentemente andou vários quilômetros contornando a parte norte do lago e alcançou Jesus e os seus discípulos. Aqui Jesus ele chama Filipe, né? Aqui nós entendemos que é uma escolha natural para a pergunta de Jesus, pois ele, como André e Pedro, eles eram naturais de Betsaida, que ficava ali perto. Então a pergunta de Jesus reflete a indagação de Moisés no deserto: de onde eu poderei obter carne para dar a todo este povo? Isso está em Números 11, versículo 13. Outros paralelos entre João 6 e Números 11 são, primeiro, a queixa ou a crítica do povo. Lá em Números, o povo queria comer carne, eles estavam com saudade de carne. E aqui em João 6,41, a descrição do maná é a referência a comer carne de Jesus, é a superabundância da provisão. Versículo 7, Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Bom, aqui 200 denários equivalia aproximadamente a 8 meses de salário.
visto que um denário era mais ou menos o equivalente ao pagamento de um dia de um trabalhador comum. No versículo 8, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? Bom, aqui um rapaz se refere a um garoto, um adolescente, ou mesmo alguém com seus 20 e poucos anos. A mesma palavra é usada para se referir ao jovem José, lá em Gênesis 37, e a Daniel e seus amigos em Daniel capítulo 1. E aqui nós entendemos que a cevada, o pão de cevada, ele era um alimento comum para os pobres. Os mais abastados preferiam pão de trigo. E os pequenos peixes aqui eram provavelmente secos ou preservados, talvez conservados em salmoura. Em um relato similar, Eliseu alimentou 100 homens com 20 pães de cevada. Isso está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Bom, agora no versículo 10. Disse Jesus: fazei os homens se assentarem, e havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se assentaram em número de aproximadamente 5.000. Bom, a gente já falou sobre isso. Os números aqui de homens, que eram 5.000, mas havia mulheres e crianças, totalizando talvez 15.000 pessoas. No versículo 11, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes quanto eles queriam. Aqui nós temos uma oração judaica comum de ação de graças. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo que dá a terra e fazes produzir o pão. Essa era uma oração que eles faziam. Versículo 12. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. No versículo 13, recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. O número de cestos pode aludir à obra simbólica de Jesus de restauração das 12 tribos de Israel. Versículo 14. Então, vendo aqueles homens o milagre de Jesus tinha feito, diziam: este é o verdadeiro profeta que devia ter vindo ao mundo. No versículo 15. Percebendo, pois, Jesus que estava prestes a vir eles estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. A caminhada de Jesus sobre o mar da Galileia, ela também pode refletir onde se diz que Deus anda sobre as águas. Versículo 16. E chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, foram para o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro e Jesus ainda não tinha vindo até eles. Os discípulos eles estavam no lado oriental do lago e decidiram remar uns 10 ou 11 quilômetros de volta para Cafarnaum, que ficava no lado ocidental. No versículo 18, e o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Eles já tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios. Se a multiplicação dos pães ocorreu na margem oriental, a distância mais curta para Cafarnaum teria sido de 8 a 10 quilômetros. Versículo 20. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Bom, aqui o sou eu pode ter aquela conotação de epifania. Em Êxodo 3,14, quando o Deus verdadeiro se apresenta para Moisés na sarça, ele fala: eu sou. É esse sou eu aqui de Jesus. Essa declaração também pode se referir ao texto de Salmo 77, que descreve a manifestação do Senhor a Israel durante o Êxodo. Versículo 21. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam.
No versículo 22, no dia seguinte, quando a multidão que ficara do outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós, aqui no 23 nos diz: contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram o pão após o Senhor ter dado graças. No versículo 24, portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Tiberíades era a principal cidade na parte ocidental do lago, considerando que Cafarnaum se localizava na extremidade noroeste do lago. Tiberíades fica a vários quilômetros para o sul. No versículo 25, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui? No outro lado do mar se refere à área de Cafarnaum ou das suas proximidades. No versículo 26, Jesus responde e fala para eles: na verdade, eu vos digo que me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. No 28, então lhe disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. As pessoas, elas entenderam mal a afirmação de Jesus e perguntaram acerca das obras que Deus requer. Jesus declara que a única obra requerida por Deus é fé no Messias. Sobre o selo, nós vemos a nota em João 3,33. No versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? Mais uma vez, o povo entendeu mal. Eles exigiam um sinal como evidência das reivindicações de Jesus. Jesus, entretanto, ele apontou para o significado do sinal que tinha acabado de realizar, a multiplicação dos pães para a multidão. Isso revelou a obstinação das pessoas, o qual fez com que muitos discípulos do Mestre fossem embora, e levou também João a acusar os judeus de incredulidade no final do ministério público de Jesus. Versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Versículo 32. Então Jesus disse: na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. No 34, então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Esse versículo, ele une os temas do Êxodo e da Páscoa a Jesus, como profeta semelhante a Moisés, e a expectativa que Deus provesse novamente o maná na era messiânica. No versículo 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes vistos, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscitem no último dia. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, é o primeiro dos 7 ditos eu sou de Jesus em João. Jesus, ele fala posteriormente que ele é a luz do mundo, então eu sou a luz do mundo,
isso está em João 8. Depois ele fala: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, isso está em João 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, está em João 14, e eu sou a videira verdadeira. Então aqui nós temos os 7 eu sou de Jesus. Então esse eu sou é o mesmo eu sou que Deus falou com Moisés lá na sarça ardente. Eu sou quer dizer eu serei o que serei. Eu serei a cura, eu serei a comida, eu serei a vida. Então, esse eu serei que serei significa o eu sou. Jesus, ele é tudo para nós. É isso que nós precisamos entender, que Jesus, ele faz todas as coisas para nós. Então, eu vou explicar esses versículos aqui. Nesses versículos, nós podemos ver que a multidão, ela continua na sua cegueira, ela é incapaz de ver o verdadeiro significado das palavras de Jesus. Ainda lembrando da alimentação dos 5.000, eles clamam por fornecimento contínuo de pão celestial. Em resposta, Jesus é bem específico. Ele mesmo é o pão, aquele que vem a mim, uma clara referência à fé, como paralelo iria mostrar, não terá fome daí. O pão é espiritual, não natural, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. A referência à sede parece um pouco fora do contexto aqui, uma vez que até esse ponto apenas temos tratado de alimento sólido, mas a verdade é que não existe nenhuma dificuldade, pois Jesus não está se referindo ao consumo físico do alimento, ele está se referindo à necessidade espiritual. O homem tem uma necessidade espiritual, fome e sede. Jesus atende a essa necessidade por completo e para sempre. Os termos vir e acreditar irão tornar comer e beber. Existe uma clara progressão nesses termos que será registrada no comentário.